Bem-vindos e bem-vindas à nossa tradicional tiragem de tarô com conselhos semanais para quem participa. Gente, essa tiragem, a proposta é a seguinte, que vocês escolham uma dessas pedras, né? Embaixo de cada uma dessas pedras vai ter um arcano maior e um arcano menor, e dependendo da escolha de vocês, vocês vão receber um conselho para passar por esse momento e por esses próximos dias, tá bom? Enquanto vocês escolhem, tô dando um tempo aqui para vocês escolherem as cartas e as pedras, não deixem de dar um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal. Essa tiragem, antigamente, ela era feita pelo Instagram e agora ela migrou aqui para o YouTube, então não deixem de dar um apoio aqui e comentar também se essa tiragem ressoou para vocês, se ela ajudou vocês de alguma maneira, tá bom? Se vocês ainda não escolheram, vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo, que agora eu já vou trazer as respostas dessas pedras. Bom, gente, então agora nós vamos às respostas dessa tiragem, tá bom? Para quem escolheu a primeira pedra, que estava ali do lado esquerdo, tá? Vou mostrar para vocês quais são as cartas. Aqui a gente tem um arcano maior, a carta do enamorado, certo? E também a gente tem um cavaleiro de paus. As pessoas que tiraram essas duas cartas embaixo desta primeira pedra, que estava ali do lado esquerdo, são pessoas que estão trabalhando algum tipo de escolha ao longo dessa semana, nesse momento de vida, tá bom? A carta do enamorado, quase sempre, ela indica um momento em que a gente vive uma certa ansiedade, tá? Justamente porque a gente tem a possibilidade de fazer algumas escolhas, só que essas escolhas muitas vezes não são fáceis. A carta do enamorado, inclusive, é uma carta de destino, e ela tá mostrando pra gente que as escolhas que vocês estão fazendo, e lembrando que essas escolhas podem ser em torno do campo do trabalho, de relacionamentos principalmente, tá? Porque vem junto com uma carta que também sugere que tem alguma coisa nos relacionamentos que também está sendo trabalhada, ou é trabalho, ou em qualquer outra área de vida. São escolhas que não são fáceis e que requerem uma análise muito prudente, tá? Porque quase sempre essa carta retrata uma situação de ansiedade. Além disso, esse momento de vida, ainda pela carta do namorado, né? É um momento em que essas pessoas estão vivendo muitos encontros, tá? Muitos encontros com outras pessoas. E aí a gente tem toda uma necessidade de avaliar a qualidade desses encontros. Por um lado, essa carta, ela é muito aberta para que a gente conheça pessoas novas, seja, de novo, no campo do trabalho ou dos relacionamentos, a gente tem uma abertura para trocar com as pessoas. Essa carta, vocês veem que ela é muito populosa, né? Tem muitas pessoas dentro de um mesmo arcano, tá? Então a gente tá falando de ter que lidar com pessoas diferentes, de ter que se adaptar frente a cada um desses encontros. Existe uma abertura muito grande para fazer contatos, para receber indicações, às vezes até para firmar parcerias, tá bom? E de uma certa maneira, essas pessoas elas podem sentir uma certa inspiração. Esses encontros que vocês estão tendo a chance de fazer agora, tá? E lembrando que esses encontros podem ser pessoas novas ou resgate de pessoas antigas que já passaram pela vida de vocês, tá? São encontros que inspiram em algum nível, tá? Tem uma certa idealização, tem uma certa inspiração que envolve outras pessoas. Porém, é muito importante que a gente tenha uma certa prudência na hora de selecionar com quem a gente vai se envolver. E, de novo, essa carta, em geral, ela pede uma certa atenção em todas as decisões que a gente está tendo que fazer agora na vida. Como é uma carta que tende a gerar um momento de uma certa ansiedade, tá? Talvez vocês estejam tendo que fazer escolhas na microesfera, tá? Numa esfera pequena, tipo os pequenos comportamentos meus do dia a dia, eu escolho que rumo eu tomo, eu escolho que caminho eu tomo, ou grandes decisões, tá? Grandes decisões de trabalho, grandes decisões no campo das relações, não importa. Mas o convite dessa carta sempre vai ser para que a gente assuma um olhar de um pouco mais de prudência e não tome escolhas no calor do momento. Não faça nenhuma decisão de cabeça quente, porque é natural que essa carta faça com que a gente penda um pouco mais para ouvir o nosso coração, só que é muito difícil diferenciar intuição, né, e ansiedade quando a gente tá num momento de muita agitação, quando a gente tá num momento de ainda não ter elaborado todas as nossas possibilidades do momento, tá? Além disso, essa carta, ela tem aqui um cavaleiro de paus, né, indicando que tem sim encontro com pessoas que fazem sentido nas nossas vidas. É uma combinação que muitas vezes indica início de relacionamentos, ou início de parcerias, ou início de amizades, tá? Então, por um lado, vai dar todo um gás, um combustível para que a gente se envolva nesses próximos dias com muito fervor com a vida, tá? Mas quase sempre um movimento de mais ansiedade, um movimento em que a gente tem que julgar com calma quais caminhos que a gente
gente vai escolher tomar, para que a gente não tome nenhuma decisão impulsiva ou imprudente, tá bom? O Cavaleiro de Paus, se vocês estão no momento da vida, né, que tá um pouco mais monótono, tá? Essa combinação provavelmente agita a semana de vocês de alguma maneira. Eu tenho que ver muitas pessoas, eu tenho que fazer parte de eventos, eu tenho que conversar com muita gente, eu tenho a chance de criar muitas conexões com outras pessoas. Então é como se desse uma balançada positiva na vida, né? Porque a gente quebra essa monotonia, a gente tem chance de se envolver com gente que mexe com a gente, tá? Seja por uma admiração profissional, ou seja porque a gente tá envolvido com essas pessoas no nível mais amoroso, tá bom? Mas vai ser muito importante que a gente também se aterre ao momento presente e não queira fazer decisões impulsivamente, ainda mais se essas decisões estiverem falando lá sobre o longo prazo, tá? O Cavaleiro de Paus não é uma figura da corte negativa, né? Mas como ele se associa a esse naipe de paus, ainda é uma figura da corte um pouco baixa, mostra às vezes uma postura de uma certa idealização de escolhas que a gente tá tendo que fazer, tá? Às vezes a gente acha que a gente tá preparado para já definir tudo nas nossas vidas, né? E na verdade a gente tá precisando de mais um tempo para pesar se aquilo que o nosso coração tá apontando, de fato ele tá apontando, ou se é a ansiedade que tá apontando também, tá? Então, se vocês estão querendo um conselho para essa área de relacionamentos, essa carta vai promover encontros, talvez muito legais, mas que vão pedir por um bom senso, por uma análise crítica de com quem vocês vão se relacionar a partir de agora, tá? E se vocês, de fato, estão passando por essa parte um pouco mais monótona da vida, eu não sei se eu vou conseguir lidar com pessoas nesses próximos dias, essa carta mostra que sim, que a gente tem encontros legais, mas, de novo, vamos filtrar direitinho com quem a gente quer se envolver nesse momento, tá bom? Bom, a segunda carta, ela tava embaixo, segunda combinação de cartas, na verdade, tava embaixo dessa pedra aqui, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é. Aqui a gente tem duas cartas bem interessantes. A gente tem a Temperança, junto com ela, um As de Paus, tá? Todo As é número 1, portanto, é uma indicadora de novos começos, tá? Novas ideias, novos projetos que essas pessoas estão passando nessa fase, nesse momento, tá? A carta da Temperança mostra pra mim que vocês estão provavelmente numa fase de curar alguma coisa dentro de vocês, ou às vezes até na vida de vocês, consertar alguma coisa que não estava legal, ou que estava gerando um certo desequilíbrio. A carta da Temperança é uma carta de alquimia, então ela mostra pra gente um potencial de transformar coisas que não estão legais em algo mais criativo, em algo mais benéfico pra gente, tá? É uma carta que se associa muito ao autoconhecimento, então provavelmente vocês estão tendo alguma chance de transformar algo dentro de vocês essa semana, justamente porque vocês estão enxergando coisas em vocês que antes vocês não enxergavam, né? E também pode ser uma carta que traz uma oportunidade de um reequilíbrio, tá? Reequilíbrio, como assim? Puxa, às vezes eu me dedico muito a uma determinada área de vida, mas tem outras áreas que ficam em defasagem, tá? Então, essa carta tá trazendo uma oportunidade para a gente se reequilibrar entre as diferentes áreas de vida. Ela mostra um certo bom discernimento. Eu consigo estabelecer alguns limites saudáveis entre o que eu vou me envolver e o que eu não vou me envolver, tá bom? O As de Paus também tá passando pra gente a impressão, né, de que essa cura que vocês estão vivenciando essa semana é muito de ordem emocional, tá? Vocês estão curando alguma coisa de ordem emocional. E o As de Paus, através de como que é feita essa cura, né? O As de Paus tá falando assim pra mim, olha, é muito possível que nesses próximos dias venham ideias muito inovadoras para o futuro de vocês. Se vocês estão querendo começar alguma coisa nova essa semana, puxa, pode até ser que eu nem concretize nenhum projeto, nenhum plano, mas eu começo a elaborar esse projeto para o ano que vem ou para o final do ano. Então é como se eu abrisse um pouco mais para a função sentimento. Eu me permito sentir mais as coisas, me empolgar de novo com as coisas e muitas das ideias que chegam podem de fato fazer sentido na minha vida agora, tá bom? Essa combinação já é uma combinação melhor em termos de relacionamento também, tá? Apesar de que a carta da Temperança, ela não está só falando de relacionamentos, ela tá falando que a gente pode promover uma certa cura em diferentes áreas de vida e, de novo, as escolhas essa semana, a maneira como a gente atua essa semana tem que ser através de um equilíbrio, um olhar prudente. Não dedicar muita energia para nenhuma área se tiver que desconsiderar outra área, né? Sempre é uma dosagem certa, né, de
envolvimento com cada coisa que tá acontecendo aí na nossa semana. Agora, em termos de relacionamento, é uma combinação muito boa, tá? Porque a carta da temperança, ela mostra uma harmonia entre as pessoas, um desejo de se estar com outras pessoas, e esse desejo de estar com outras pessoas, muitas vezes é maduro, sabe? Eu estou maduro frente aos meus relacionamentos, portanto, eu faço algumas concessões e cobro também algumas coisas dos meus relacionamentos, mas de uma maneira muito saudável, muito equilibrada, quase sempre, tá? Então, essa tende a ser uma semana de uma certa inspiração para vocês. Podem ter encontros também, assim como a primeira opção que a gente tinha tirado aqui, né? Mas o foco dessa semana tá na cura de situações. Reequilibrar a saúde, reequilibrar o trabalho. Se tem alguma área de vida que tá passando batido, eu volto a me envolver com essa área. Sempre focando no autocuidado, no longo prazo, né? Tem uma certa disciplina, né? Mas uma disciplina que vem também como empolgação, um estímulo, tá? Então, são pessoas que estão tendo chance de começar coisas novas, ou de curar algo na vida delas também, tá bom? Bom, a terceira opção estava ali do lado direito, tá? Embaixo dessa pedra aqui. Vou mostrar para vocês quais são as cartas, tá? Aqui a gente tem uma combinação um pouquinho mais delicada, eu vou mostrar para vocês o porquê. O arcano maior é a carta do enforcado ou o pendurado. Junto com ele tá vindo um cavaleiro de copas, tá? Aqui a gente tem pessoas que estão em uma fase muito sensível, gente. É como se a gente tivesse um momento em que eu vivencio algumas oscilações emocionais. Tem dia que eu acordo com a minha energia no pico, tem dia que eu acordo com a minha energia lá para baixo. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas, elas estão num período de ansiedade em que elas às vezes querem tomar alguma decisão na vida, querem tomar um caminho na vida, mas essa decisão ainda não está muito maturada, não está muito amadurecida. Então a carta do enforcado, quase sempre ela vai falar assim, olha, vocês estão no momento em que vocês estão se doando muito por alguma coisa, os resultados dessa alguma coisa podem demorar um pouco mais para vir, portanto não adianta vocês ficarem se acelerando ou se cobrando além da conta. Cada um tem o seu tempo. A carta do enforcado, ela não combina com comparações. Às vezes a gente se compara com outras pessoas e às vezes a gente se cobra até um pouco mais, né? Ah, quando fulano tinha a minha idade, já tava com um X resolvido, né? Ou ciclano já tá com toda a vida resolvida. Só que aqui a gente tá num momento de muito mais sensibilidade e a gente tem que primeiro curar alguma coisa dentro da gente para só depois conseguir fazer decisões no campo externo com mais segurança, com mais discernimento, tá bom? A carta do pendurado também quase sempre vai retratar pessoas que estão um pouco mais cansadas. Sabe quando a gente se doa muito pelas coisas? A gente faz concessões, a gente faz sacrifícios, a gente deixa alguns projetos nossos, algumas vontades nossas de lado, por conta de outras pessoas, por exemplo. Então aqui a gente tá precisando de um reequilíbrio interno. Eu tô precisando descansar, me recolher, ficar um pouco mais isolado. Se eu tô me empenhando demais em alguma coisa prática da vida, tá? O enforcado, ele geralmente incide de uma maneira mais difícil nas coisas mais práticas. Então, assim, puxa, tem algum desafio de trabalho que pode não sair exatamente no tempo que eu quero, tem algum desafio com relação à parte financeira que pode não se resolver exatamente no tempo que eu quero. Então, a gente tem que ter um olhar de paciência, a gente tem que descansar, a gente tem que se recarregar energeticamente. Enquanto essa combinação, ela não favorece muito desbravar novas áreas ainda, tá? Calma, primeiro vamos reequilibrar o campo interno. É uma combinação que favorece muito, por exemplo, atividades terapêuticas, atividades voltadas ao autoconhecimento. Eu primeiro perceber, entender como eu tô me sentindo, né? Então, a gente precisa fazer esse recolhimento em alguns momentos, né? E com essa combinação, se às vezes a gente não faz esse tipo de recolhimento, a gente tem até sintomas físicos, sabe? Eu fico até cansado, eu posso até ter a minha imunidade oscilando, porque eu tô me cobrando demais, porque eu já tô querendo ter tudo resolvido na minha vida. E o meu tempo, às vezes, é diferente do tempo de outras pessoas, tá bom? Então, a palavra dessa semana provavelmente vai ser paciência, provavelmente vai ser não queiram controlar tudo. Primeiro, se orientem para o campo interno, foquem no autocuidado de vocês, no bem-estar de vocês, tá? Como tá vindo junto esse cavaleiro de copas, a gente imagina pessoas que são muito intuitivas, que têm uma sensibilidade muito aflorada, que se doam por outras pessoas, pessoas até um pouco ou intuitivas de fato, né? Ou com o que é até um pouco artístico, sabe? Então, eu me permito ser tocado pelas coisas, tá bom? Só que em alguns momentos a gente tem que estabelecer alguns limites saudáveis, né? E criar algumas passagens para uma maior independência. Então aqui eu tenho que pensar um pouco mais em mim.
eu tenho que primeiro me organizar internamente, né? E outra coisa, a carta do enforcado, nessa combinação também, às vezes está passando pessoas que querem alcançar alguma coisa, mas promovem tipo um auto-boicote, sabe? Eu quero alcançar alguma coisa, mas muitas vezes eu não tenho energia para me organizar, energia para trazer para prática, energia para me disciplinar para alcançar aquilo. Então a gente tem que primeiro entender do porquê, né, que acontece esse auto-boicote, do porquê que tá me faltando energia, e provavelmente a gente só vai descobrir isso através de atividades terapêuticas, descanso e caminhar no caminho contrário à autocobrança, que às vezes está um pouco excessiva também. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por terem assistido aqui ao vídeo. Não deixem de me deixar um comentário aqui para eu saber se essa tiragem ressoou para vocês ou não, tá bom? Curtam e se inscrevam também no canal para dar um apoio aqui para a página, tá bom? Beijo grande, bom restinho de semana.